Assunto sério, viu? Porque a gente, há 2 anos só fala em Covid, mas as outras doenças continuam aí firmes e fortes. Um homem de 31 anos morreu essa semana no Hospital Mestre Vitalino com suspeita de dengue hemorrágica. Segundo o hospital, o paciente deu entrada inicialmente na UPA das Rendeiras com sintomas característicos da doença já em estado gravíssimo. De acordo com a Secretaria de Saúde de Caruaru, a última notificação de morte por arboviroses no município foi em 2017. Vamos chamar o Alex Murphy ao vivo. O Alex, bom dia para você. Após esse caso, acende sempre, claro, um alerta na população a respeito da doença. Então, para a gente ficar atento, quais são os sintomas da dengue hemorrágica? Olá, muito bom dia, Renata. Bom dia a todos que nos acompanham aqui ao vivo no Manhã Cidade. Olha só, palidez do abdominal, vômito em excesso, já deve ser ligado aí o alerta, para que a pessoa procure urgentemente uma unidade de saúde, para que haja ali o diagnóstico precoce. Então, são alguns sintomas que as pessoas devem observar realmente aí, porque pode estar com dengue hemorrágica. Mas sobre esse assunto, a gente vai falar agora com o doutor Paulo Gustavo Xavier, ele que é médico, vai falar com a gente agora ao vivo. Muito bom dia, doutor. Seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. Primeira pergunta, o que é a dengue hemorrágica? Bom dia, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Dengue hemorrágica é uma manifestação grave da dengue. Dengue é uma doença transmitida por um mosquito, o Aedes aegypti, e as características importantes da dengue, clinicamente, é uma febre alta persistente, associado muitas vezes com dor de cabeça, dor no corpo, que a gente chama de mialgia, dor nos olhos, e aquelas famosas pintinhas ou manchinhas no corpo, que a gente chama de racho cutâneo. Isso é uma dengue que a gente chama de dengue clássica. Quando essa dengue vem associada com alguns sintomas sistêmicos, como, por exemplo, do abdominal importante, palidez cutânea, ou seja, a pessoa fica muito pálida, muito branca, vômitos persistentes, queda do estado geral, aí a gente pode estar evoluindo para um quadro mais grave que a gente chama de dengue hemorrágica. Porque as pessoas podem associar aí a dengue hemorrágica, por exemplo, a algum tipo de sangramento, mas não é bem assim, Quando a gente fala dengue hemorrágica, tem a ideia de que a pessoa está sangrando. Em fases mais graves da doença, sim, mas o sangramento não costuma ser o primeiro sintoma, a primeira manifestação da dengue hemorrágica. Então, queda do estado geral, sinais como, por exemplo, o coração batendo muito forte, muito rápido, sinais que a pessoa está desidratada, já chamam a atenção. Inclusive, existe uma classificação para isso, que é dengue com sinais de alarme. Toda vez que há uma suspeita de dengue associado com esses sintomas, como a gente já mencionou, vômito, dor abdominal, sinais de desidratação importante, esse paciente deve ser avaliado e muito possivelmente internado para exames complementares. As causas da dengue hemorrágica, doutor? Por exemplo, está ali aquela garrafa destampada, aquele recipiente com água e tal, é assim também? Independente de ser hemorrágica ou ser dengue clássica, ela vem pela transmissão do mosquito do Aedes aegypti. Então, para se combater dengue, você precisa ter cuidado com os reservatórios de água, ter cuidado com água parada, ter cuidado com o lixo, com reservatórios que ficam expostos. Então, esse é o combate que se faz ao mosquito. A manifestação da dengue hemorrágica não é muito claro, porque algumas pessoas manifestam e outras não. Se há alguma predisposição ou se infecções prévias por dengue deixaria a pessoa mais predisposta a isso, a gente não sabe ao certo ainda esse mecanismo, mas o que a gente sabe é que em algumas pessoas o vírus vai entrar e aí você vai desencadear fenômenos mais graves, circunstâncias mais graves que vai colocar em risco a vida do paciente. Ok, doutor. Renata tem uma pergunta para o senhor. Pois não, Renata? Alex, automedicação a gente sabe que não é para fazer. E em caso de dengue hemorrágica, a atenção é ainda maior, É verdade, ela falou sobre aqui a automedicação, que a gente sabe que realmente é um perigo, e num caso como esse, dengue hemorrágica, ainda é preciso estar mais atento, Exatamente, a gente orienta que tenha esse cuidado com a automedicação, inclusive algumas medicações não devem ser utilizadas com paciente com dengue, ou suspeita de dengue, principalmente com dengue hemorrágica, porque são algumas medicações que poderiam, inclusive, aumentar a chance de sangramento. Então a gente precisa ter um pouco de cuidado com relação a isso. A recomendação é, se você tem uma febre alta persistente associada com dor nos olhos, dor no corpo, você já procura um serviço de emergência para ser avaliado. E se esses sintomas vierem associados com sintomas como vômito, dor abdominal, essa procura deve ser mais rápida. E aí, qual o tratamento da dengue hemorrágica, doutor? Por exemplo, a pessoa foi diagnosticada aí com a dengue hemorrágica logo no início, a gente sabe que o diagnóstico precoce é muito importante. E aí, qual o tratamento? Preferencialmente, esses pacientes de dengue hemorrágica precisam ficar internados em ambiente de UTI, porque precisam de uma vigilância mais importante. Superado a fase mais aguda ou mais grave da doença, eles podem voltar para a enfermaria e serem acompanhados
acompanhados, mas preferencialmente esses pacientes precisam ser internados em ambiente de UTI, porque muitas vezes esses pacientes com dengue hemorrágica precisam de tratamentos e medicações específicas que só podem ser feitos sob vigilância constante num ambiente de terapia intensiva. Diagnosticado aí precocemente, a chance de cura é maior? Sim, toda doença que a gente consegue diagnosticar com antecedência e começar o tratamento o mais precoce possível, há maiores chances de sucesso, sim. Até porque a dengue hemorrágica, em geral, evolui muito rápido. Então, não só sinais de sangramento, mas o paciente começa a ter problemas renais, problemas hepáticos e problemas cardíacos associados. Quanto mais rápido a gente conseguir intervir, a gente evita a possibilidade de dano em algum desses órgãos e a chance de recuperação é maior. A gente está aí há 2 anos praticamente, né? Falando sobre Covid, e aí, no caso, as pessoas mais dando atenção aí à Covid, mas é importante também estar atento aí à dengue, né? Sim, até porque o nosso meio, assim, onde a gente vive aqui, é um lugar endêmico para a dengue, uma doença que vai estar sempre prevalente no nosso meio, então é importante as pessoas ficarem sempre atentas aos sintomas e principalmente trabalhar com a prevenção, e aí a gente faz um apelo, tenham cuidado com água parada, depósitos de água, lixo, então tem esse cuidado importante para a gente evitar a proliferação do mosquito. Perfeito, doutor. Muito obrigado, viu, por sua participação mais uma vez aqui junto com a gente. Conversamos aqui com o doutor Paulo Gustavo Xavier, né, ele que é médico, aí falando e explicando melhor para a gente e para os nossos ouvintes, claro, sobre a dengue hemorrágica, que é preciso ter uma atenção redobrada, né? Sentiu aí os olhos vermelhos, né? Sentiu aí aquelas manchas na pele, sentiu aquela dor de cabeça, já é um sintoma aí de dengue, né? Mas se for aí acompanhada de uma dor abdominal, né, uma palidez extrema, então realmente é ligar o alerta e correr imediatamente aí a unidade, né, de saúde mais próxima para ser diagnosticado aí precocemente. Renata Torres. Obrigada, Alex, pelas informações. A gente está aqui, né, com o boletim da Secretaria de Saúde de Caruaru com um comparativo dos casos de arboviroses, né, que são dengue, zika e chikungunya de 2020 e 2021. De dengue em 2020 foram 1.240 casos, em 2021 caiu para 710 já notificados. E os confirmados foram 74, né? E em 2021 esses números caíram para 10, tá? Descartados 1.166 em 2020 e 507 em 2021, uma variação aí de menos 43%. Já de chikungunya já houve um aumento, né? Notificados foram 101 em 2020, 382 em 2022 e confirmados 19 em 2020 e 18 em 2021, uma variação de 278%. Já a zika em 2020, 42 notificados, 33 notificados em 2021, confirmados 2 e em 2021, 1, tá? Uma variação de menos 21%. Então, toda a atenção, além da Covid, que a gente está, né, só pensando nela, as outras doenças seguem firmes e fortes, então a gente deve ter principalmente aquele cuidado, né, com a água parada, né, garrafa, enfim, aquelas coisas que a gente já está acostumado dentro de casa, mas não pode descuidar de jeito nenhum e que se a gente fizer, o vizinho não fizer, não adianta de nada, porque o mosquitinho de lá voa para a nossa residência.